que é que estamos aqui hoje a fazer? Boa pergunta. Eu venho dizer poemas. É verdade, não é? Portanto, nós estamos aqui hoje. Eu quero dizer primeiro lugar agradecer a vossa presença e a rapaziada da organização para este encontro de poesia, que tem como título genérico, conforme já vejo aqui os cartazes, propaganda em todos os jornais e meios de comunicação social. É a poesia com sabor de liberdade. A nossa ideia com esta questão do sabor de liberdade foi trazer aqui hoje um lote de poetas, conhecidos todos nós, cuja obra, neste caso, foi editada, pelo menos, não sei se escrita, não é fácil, como vocês sabem, saber quando é que o poeta escreveu ou não escreveu. Interessa para todos os efeitos quando é que foram editados estes poemas. Portanto, isto é tudo poesia de grandes poetas muito conhecidos, editada a seguir ao 25 de abril. Portanto, supostamente em clima de liberdade. Supostamente em condição, é evidente que o 25 de abril é um clima de liberdade. Pode-se considerar uma liberdade limitada em alguns aspectos, mas, grosso modo, juridicamente, formalmente, internacionalmente, Portugal, a partir de 64, é um clima de liberdade. Isso pode não ter trazido grande influência, uma influência muito direta em relação à poesia que se escrevia, talvez porque eu pessoalmente não noto que haja uma influência decisiva, a não ser em alguns aspectos de militância, de intervenção, que muitos poetas de facto aproveitaram esse ensejo para poder vir a terreno, não só tomar posição, como de alguma forma refletir o clima social que se vivia e o clima social que se vivia para trás e que não poderia ser escrito daquela maneira. Mas tenho a impressão que, do ponto de vista literário, estético, formal, o 25 de abril talvez de início não tenha trazido grandes alterações. Uma vez que a linguagem poética, recorrendo muito à metáfora, recorrendo muito ao símbolo, sendo ela muito labiríntica por vezes, digamos que aí temos um pouco de terreno para dizer que muita gente quer e não quer, para falar sobre a vida de forma mais aberta ou mais tapada, mais encerrada em rotinas. Mas o poeta também, normalmente, opta sempre por um caminho interior, que, obviamente, se cá fora, se o ambiente social não permitir de certa maneira, e algumas que foram escritas não poderiam ser, vibração. Se não houver, digamos, amarras, não está mais à vontade, mais disponível. Bom, mas isto é um pequeno parte, que eu acabo de interesse é aquilo que o conteúdo do nosso encontro. Este encontro já teve um primeiro ensaio em junho, mas hoje é efetivamente o primeiro encontro com a tal da poesia. Nós escolhemos aqui alguns poetas, muitos ficaram fora, porque também, para trazer aqui alguns poetas, tínhamos que ter uma amostra mais ou menos significativa e alguns textos sobre a sua obra. E a primeira parte, talvez, e porque isto não ordenamos os poetas, nem por estilos, nem por teologias, nem por os que são mais escritos ou menos escritos, e por estar mais ou menos arbitrário, porque, ao fim e ao cabo, aqui entre nós, os outros dividem-se ou vão se dividir, há quem tenha mais apreço a determinados géneros, e, portanto, o que interessava era, de facto, mostrar um lote significativo da poesia que nós temos feito. Nós portugueses. E é muito, quer dizer, a dificuldade está aí, no meio de tanta coisa, até que ponto nós podemos escolher isto ou aquilo, sem ferir suscetibilidades. Dizer, mas fulano tal ficou de fora. Ficaram todos de fora, mas não porque não tenham dignidade. Foi uma escolha, uma opção. Tentámos, digamos, trazer aqui
vários estilos, vários estilos. A primeira parte não se encontra antes de um pequeno lanche, uma coisa só para reconfortar um pouco o estômago, no próximo estômago, para que o ácido clorídrico não comece aqui a despontar sem ter qualquer coisa cá dentro. E as úlceras não começam para irritar as pessoas. Não, dizem que toda a gente tem isso, portanto, é um facto verdade. E, aliás, do ponto de vista de saúde pública, não é uma questão preocupada. Portanto, estava a dizer, nesta primeira parte, nós basicamente, em relação aos quantos poetas, fizemos uma abordagem mais desenvolvida, fomos buscar sobretudo textos de apoio. Para outros não pudemos fazer, porque é evidente que aqui mais de 30 poetas era impossível falar minimamente. Portanto, optámos por um, outros vão ficar uma espécie de um bloco em que nós todos vamos dizer os poemas. A poesia vai sendo um bocado entremeada, isto é uma entremeadita, bem passada, espero eu, com as canções originais da nossa parte. E depois, na segunda parte, as coisas vão mudar um bocadinho de feição, mas eu, quando chegar à segunda parte, depois de nós então, vamos qualquer poesia, darei conta daquele que é o programa da segunda parte. Portanto, já perceberam que vamos começar um pouco lá para trás. E começando lá para trás, vamos pegar num homem, que é um homem que, um poeta, obviamente, português, de grande cultura, que de certa forma marca toda a poesia do século XIX, embora ele tenha, de facto, se não só podia ser assim, ele nasceu em 1888, morreu em 1935, para aí, 86, no dia 13 de junho, não, ele nasceu no dia 13 de junho, assim, ele nasceu no dia de Santo António, mas morreu em setembro, pai, 20, em setembro de 1936. Mas é de facto aquele homem que está exposto nestes painéis que marcam um bocado todo este século. Como já perceberam, o Fernando Pessoa não escreveu poemas que não se devia ao 25 de Abril, é um bocado difícil. Essa é de facto uma das exceções deste lado. Mas há uma outra exceção de alguém que marca uma geração e deixem que vos diga, nós hoje vamos viver aqui um clima de encontro, de alguma alegria e beleza, mas a vida deste homem, a obra deste homem, reflete um bocado o contrário. Foi um homem que ainda sobreviveu ao 25 de Abril e por aquilo que ele disse quando voltou aos Estados Unidos, ele tinha estado exilado, aquilo que ele disse à sua companheira sobre o que viu neste país, não sei se este homem que escreveu, e nós hoje vamos aqui ler um poema esse poema, escreveu que eu quero ver a cor da liberdade, mas ele depois de ver a cor dessa liberdade ficou muito desiludido. Enfim, lembrar as coisas não quer dizer que a liberdade não vale a pena, bem pelo contrário, não é isso que ele disse, não é isso que nós aqui estamos a dizer, obviamente. Mas é uma pessoa que marcou muito a nossa geração existente. Estou a referir, obviamente, ao poeta Jorge de Sena, que, sendo grande poeta e grande estudioso e um grande erudito da nossa cultura e reconhecido, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e noutros países, na Itália, por exemplo, em Portugal passa por ser um desconhecido e até foi, de certa forma, um homem ostracizado, talvez por causa do seu espírito de independência. De facto, vamos dar conta disso num texto que ele escreveu num convênio em que participou em Itália, em que reflete precisamente o seu estado de alma. Bom, mas a título de introdução, ficamos por aqui. Vou apresentar a equipa que vai ser responsável por esta sessão, que já foi lá para trás e que vai ser hoje. E o Fernando Moura na extrema esquerda. A médio ala, aqui o Zé Luís, aqui a Carolina do Mónaco, o Antero Costa, a Ana Margarida, lá atrás o grande Eduardo Abrantes, ali na parte administrativa, logística e não sei o quê, não te vais embora não, o Alexandre, e eu, aqui na Rita Central, Zé Baião, para quem não sabe, sei que alguém não sabe. E pronto, vamos então começar com o Fernando Pessoa.
vou aqui, neste desfilar de poetas, eu achei preferível dar a palavra a quem, de facto, tinha escrito algo muito significativo e compreensível, porque às vezes também escrevem coisas que não são muito compreensíveis para todos nós. Mas, como digo, nós aqui vamos dar a palavra a quem estudou a vida de obra destes homens. E da minha parte, da nossa parte, não nos vamos despender com qualquer espécie de comentários. Obviamente que vocês aí poderão, se assim o entenderem, dizer algo que, se formos extensos, já sabem, terei que racionar um tempo mais. Falando então de Fernando Pessoa. E sobre Fernando Pessoa, escreveu a alguém, Luís Miguel Nava, diz assim: Pessoa como Joyce, noutra latitude, Joyce era um escritor irlandês, deixou atrás de si esgotado todo o espaço literário. Introduziu na nossa poesia uma vertente dramática que lhe era desconhecida. Reabilitou, subvertendo-a, a epopeia. Insuflou em alguns dos seus textos em sopro esotérico e namorou ainda a poesia popular. Face a esta sistemática e, de certo modo, perversa ocupação do espaço literário, dir-se-ia que o seu objetivo foi montar uma estrutura, um maquinismo tal que quem quer que viesse depois dele se transformasse, no melhor dos casos, em mais um heterónimo seu, ou, quando não tão afortunado, no seu epílogo. Ele tinha razões para ser ambicioso, tinha. Não sei se efetivamente a pessoa terá pensado assim, mas esta é uma análise de alguém muito próximo de nós. O professor Oscar Lopes escreveu um dia: Não podemos sentir a fundo a sua poesia sem nos compenetrarmos de como os conceitos de sentimento, de inteligência, de consciência e de sinceridade, do eu e do não eu, têm significado e representam valores relativos. Sentir é já pensar. Ser-se consciente é ser-se consciente de ser inconsciente. A sinceridade é um momento, mais ou menos imponderável, de um fingimento social, psicológico e vitalmente necessário. O mundo íntimo não é nem mais nem menos íntimo do que o mundo exterior. É discutível, obviamente. Mas vamos ouvir um pouco do próprio, em prosa. Porque a seguir, eu vou ler aqui duas ou três poemas. Fernando Pessoa, de si próprio. Não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sinto crenças que não tenho e levam ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ele julgue que eu tenha. Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma, está em todas. Eu vou agora ler aqui três poemas, muito rápidos, muito breves. Enfim, para marcar um pouco o estilo de Fernando Pessoa aqui neste nosso encontro. Um dos seus heterónimos, Álvaro de Campos, escreveu aquele texto que está ali logo à entrada. Diz assim: símbolos. Estou farto de símbolos. Mas dizem-me que é tudo símbolo. Todos me dizem nada. Quais símbolos? Sonhos. Que o sol seja um símbolo, está bem. Que a lua seja um símbolo, está bem. Que a terra seja um símbolo, está bem. Mas quem repara no sol, senão quando a chuva cessa? E ele rompe as nuvens e aponta para trás das costas para o azul do céu. Mas quem repara na lua, senão para achar bela a luz que ela espalha, e não vem ela? Mas quem repara na terra, que é o que pisa? Chama a terra aos campos, às árvores, aos montes, por uma diminuição instintiva, porque o mar,
também é terra. E agora um outro. Os antigos invocavam as musas, nós invocamos-nos a nós próprios, mesmo. Não sei se as musas apareciam, que seria sem dúvida conforme o invocado e a invocação. Mas sei que nós não aparecemos. Quantas vezes me tenho debruçado sobre o poço, como suponho, e balido. Ah! Para ouvir o eco. E não tenho ouvido mais que o visto. O vago alvor escuro com que a água resplandece, lá na inutilidade do fundo. Nenhum eco para mim, só vagamente uma cara, que deve ser a minha, por não poder ser outra. E para terminar, um poema que é curioso, já naquele tempo, o Fernando Pessoa se queixava que as pessoas andavam depressa demais. Imagina, estamos em 1920, bem, se fosse escrito agora, não sei o que diria. Então diz assim: não, devagar. Devagar porque não sei onde quero ir. Há entre mim e os meus passos uma divergência instintiva. Há entre quem sou e estou uma diferença de verbo que corresponde à realidade. Devagar. Sim, devagar. Quero pensar o que quero dizer. Este devagar. Talvez o mundo exterior tenha pressa demais. Talvez a alma vulgar queira chegar mais cedo. Talvez a impressão dos momentos seja muito próxima. Talvez isso tudo. Mas o que me preocupa é esta palavra devagar. E quem é que tem que ser devagar? Se calhar é o universo. A verdade manda Deus que se diga. Mas ouviu alguém isso a Deus? Vamos agora, vou fazer uma pequena evocação, seguimos do Fernando Pessoa, vamos fazer uma pequena evocação do tal Jorge de Sena, grande poeta, falecido em 4 de 1978, e que, dada a sua oposição ao regime e à sociedade em que vivimos, no 25 de Abril, esteve exilado primeiro no Brasil e depois nos Estados Unidos. Foi um homem inconformado, lutador, e que um dia, após a queda do regime autoritário, do regime salazarista, veio de imediato a Portugal, sozinho, e quando regressou, as primeiras palavras que ele exclamou para a sua companheira, ainda viva, foram estas: a revolução acabou. A revolução acabou. Naquele país, só há hora. Espero que o ódio não continue. Tenho para mim algumas dúvidas, mas de qualquer das formas, esperemos que sim. Então, o Jorge Sena disse de si próprio algo muito interessante, que de alguma forma também reflete a sua maneira de estar e do país que nós fomos e possivelmente ainda seremos. Eu extraí uma pequena parte do discurso num encontro internacional organizado em Itália para que ele foi convidado. Sou pessoalmente contra qualquer igreja organizada ou qualquer partido organizado, mas reconheço o direito de qualquer pessoa a ser membro, seja do que for, desde que a minha liberdade pessoal não seja com isso afetada. Religiosamente falando, posso dizer que sou católico, mas não sou cristão. O que apenas significa que respeito na Igreja Católica todo o velho paganismo que ela conservou, nos rituais, nos dogmas, etc. Sou vários disfarces, tal como a reforma protestante não soube fazer. Acredito que os deuses existem abaixo do Uno, mas este Uno não acredito, porque sou ateu. Contudo, um ateu que de uma maneira, de certa forma, hegeliana, pôs a sua vida e o seu destino nas mãos desse Deus, cuja existência ou não existência são a mesma coisa sem sentido.
Politicamente, sou contra qualquer espécie de ditadura, quer das maiorias, quer das minorias. E em favor da democracia representativa. Não tenho quaisquer ilusões acerca desta, pode ser uma máscara para o mais impiedoso dos imperialismos. Mas isso também o podem ser outros sistemas. Nenhuma liberdade estará jamais segura em qualquer parte, enquanto uma igreja, um partido ou um grupo de cidadãos hipersensíveis possa ter o direito de governar a vida privada de alguém. Do mesmo modo, não devemos nunca pactuar com a ideia de que de qualquer reforma valha o preço de uma vida humana. Mais do que nunca, num mundo onde as vidas humanas se tornaram tão baratas que podem ser gastas por milhões, aos escritores cumpre resistir. Poderemos ter revoluções, mas tenhamos esperança de que nelas as pessoas podem morrer por acidente, mas nunca assassinadas. Quanto a Portugal, a quem a minha obra primordialmente pertence, tenho de aprender a praticar as ironias democráticas para sobreviver e ocupar no mundo o lugar que lhe cabe de antiquíssima nação gloriosa. Por uma vez, nesse país, que haja, na garantia da liberdade e da justiça, lugar para todos, como tão raras vezes houve. Antes de dar aqui a palavra ao Zé Luís, que nos vai recitar um belíssimo poema de Jorge de Sena, mas escrito na década de 50, mas que de alguma forma, para já até foi um pouco premonitório àquilo que viria a acontecer ao próprio Jorge de Sena. Por outro lado, também reflete muito da nossa maneira de estar, talvez da nossa maneira de desprezar, nomeadamente, não apenas os nossos poetas. E há alguns que estão aqui presentes. Espero que a eles não lhes aconteça, se é que já não aconteceu, aquilo que ao Jorge de Sena, infelizmente, aconteceu. Eu vou ler uma pequena parte de um poema que se chama Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goia. Não sei, meus filhos, que o mundo será o vosso. Tudo é possível que ele seja aquele que eu desejo para vós, um simples mundo, onde nada tenha de dificuldade que advém de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros e o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto. Nem seja sequer isto que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando lutemos como devemos lutar, porquanto nos pareça a liberdade, a justiça, ou mais que qualquer delas, a fiel dedicação à hora de estar vivo. Agora vou pedir aqui ao Zé Luís para recitar um poema de Jorge Sena que se chama Camões dirige-se aos seus contemporâneos. Sim. É uma grande adaptar. Podereis roubar-me tudo. As ideias, as palavras, as imagens e também as metáforas, os temas, os motivos, os símbolos e a primazia nas dores sofridas de uma língua nova, o entendimento dos outros na coragem de combater, julgar, de penetrar em excessos de amor para que sois castrados. E podereis depois não me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até outros ladrões mais felizes. Não importa nada, que o castigo será terrível. Não só quando vossos netos não souberem já quem sois, terão de saber melhor ainda, porque fingis que não sabeis, como tudo orgulhosamente pilhais, reverterá para o meu nome. E mesmo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só que vós, sem roubo, haveríeis feito. Nada tereis, nada, mas nada, nem os ossos de um vosso esqueleto há de ser buscado
para passar por meu, e para outros ladrões, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. Ele acabou por passar por isto. Não tanto quanto à questão do túmulo, que até parece que está encampanado. Ao que parece, durante a sua vida, apenas recebeu um convite para vir a Portugal, com o ex-secretário de Estado da Cultura, o António Reis, e toda a gente se esqueceu dele, nomeadamente a Faculdade de Letras de Lisboa. Imaginem só, um homem desta envergadura. Mas sabe-se, conhece a história, não vou agora entrar aqui. Curiosamente, há uma quadra que não sei se está no túmulo, mas é um epiteto muito significativo e muito doloroso, e que diz assim: inquieto e franco, altivo e carinhoso, será sempre sem pátria, e a própria morte, quando buscar, há de encontrá-lo morto. Vamos mudar de tema, digamos assim. Eugênio de Andrade. O nosso querido Eugênio de Andrade, infelizmente, deixou-nos há muito pouco tempo, não é? Morreu no dia de Santo António, portanto, no dia em que nasceu o Franco Sousa. Casamento. Nasceu um, morreu outro. Por acaso, o Franco Sousa já estava morto. A não ser que haja a transmigração das almas, a não ser que hoje possa vir aqui e esteja aqui em nós. Mas se tiver, com certeza, ainda vai dar um puxão de orelhas, uma vez que dirá: pá, não devias te dar a mim assim, pá, vamos fazer isso de outra maneira, porque eu sou um poeta. O Eugênio de Andrade. Não, O Eugênio de Andrade é um poeta que marca uma geração. Aliás, o seu primeiro livro, imaginem, data de 1948, um livro muito conhecido, que já vai em 19 edições, que é As Mãos dos Frutos, tem poemas lindíssimos. No entanto, não é esse livro que nós vamos citar para hoje, como eu disse há pouco. Vamos ver a poesia que o Eugênio publicou mais à frente. Continua com o mesmo vigor, o mesmo ritmo, a mesma mestria no trato da palavra, a mesma ternura e doçura ao tratar dos objetos do cotidiano ou da natureza. Diz o Jorge Sena: Eugênio de Andrade é sem dúvida um dos mais importantes poetas portugueses contemporâneos. A sua poesia, carregada de metáforas, quando o próprio poema não é todo ele uma, possui, porém, uma limpidez firme e fluente, em que tudo se concentra numa emoção extremamente lúcida e totalmente transposta, destituída de sombras ou de inibições, mas sempre contida nos limites de uma elegante reserva confessional. Clara intensidade lírica que se abre generosamente a todos os anseios da libertação. Poeta menos de meditação que da revelação momentânea, longamente amadurecida à luz de uma experiência liberta de constrangimentos intelectuais ou morais. Eugênio de Andrade atinge uma admirável expressão da dignidade do homem e da vida, na brevidade de poemas extremamente densos de sugestividade. Sem dúvida. Sem dúvida que, com o Eugênio de Andrade, aprendemos a dignidade humana. Digo eu também. Mas vamos ouvir a poesia do Eugênio de Andrade, a poesia que ele escreveu, creio que lá para 2001. E eu antero, e Carolina, primeiro ele, depois ela, que nos vai recitar dois poemas. Aprendizagem da poesia. Durou muitos anos aquele verão. Crescíamos sem pressa com o trigo e as abelhas. Com o sol corríamos para a água. À noite um verso de Shakespeare ou na nossa boca uma estrela dançava. Aprendíamos a amar. Aprendíamos a morrer. Ao coração pedíamos para escutar o rumor, não do mundo, que ninguém abarca.
apenas da brancura de uma folha e outra folha ainda de papel. Faz favor. Isto era para cada amigo. O outro poema chama-se É Assim a Música. A música é assim. Pergunta, insiste na demorada interrogação sobre o amor, o mundo, a vida. Não sabemos e nunca, nunca o saberemos. Como se nada dissesse, vai afinal dizendo tudo. Assim, fluindo, ardendo até ser fulguração. Por fim, o branco do silêncio do deserto. Antes, porém, como sílaba trêmula, volta a romper. Frio, acariciar a mais longínqua das estrelas. A sombra do verão. Era para agosto há muitos anos. O cheiro da sombra das oliveiras subia ao ar. Visto de baixo, aquela folhagem parecia um mar de vinho, onde o sol oblíquo defende em cima. Eram dois cães raivosos, eram duas cobras emboscadas, eram dois rapazes rolando pelo chão. Lutavam, mordiam-se, abraçavam-se. Deviam amar-se muito para tão mal se tratarem. Um sol verde lambia agora a terra. Eram muito novos, há muitos anos, no pino do verão, debaixo de uma oliveira, com suas cigarras monotonamente consentiam. Agora vamos ter aqui um momento musical. E triunfante não há coisa que não abra para ferir quem a viu e morrer de repente. E noite sou, e sonho, e dor, e desespero. Mero ser sórdido e ardido e encardido, mas já não tarda a abrir-se na manhã que espero, um arco como vitrais aos vendavais de dado. E embora a minha fome tenha o nome dela, e da água bebida na face passada, não peço nada à vida que a vida era ela, e que saiu da vida sem menos que nada. Sopro interior da terra deixou-me a ver o rio sem vida. Na curva da lua, onde tu e eu descobrimos o amor. E onde nos dias em que bebo o néctar das manhãs. E onde nos dias em que bebo o néctar das manhãs. O sopro da terra traz a chama das guitarras, queimando os afluentes e os verdes. Antes que a destilação do mar me adormeça os lábios, e o tempo se dilua no sopro das galáxias. E onde nos dias em que bebo o néctar das manhãs. E onde nos dias em que bebo o néctar das manhãs.
Sobre o interior da terra. Agora vamos acelerar um pouco até ao nosso convívio metapoético, para além da poesia. Selecionámos aqui um naipe de poetas diferentes entre si, Mário Ordem, e sobre os quais vamos ouvir que os nossos companheiros declamaram alguns poemas mais significativos. Este primeiro bloco conta com Herberto Helder, a lateral direito, a central Luísa Leite Jorge e o Alexandre O'Neill, e por último a Fiam Ace Pais Brandão. O Zé Luís vai dar o pontapé de saída, o Herberto Analasta, tirado do livro Ou o Poema Contínuo. Eu não durmo. Eu não durmo. Respiro apenas como a raiz sombria dos astros. Raia a maceração sangrenta, estancada entre o sexo e a garganta. Eu nunca durmo. Com a ferida do meu próprio sonho. Às vezes roubo as mãos para suster a luz que salta da boca. Ou a veia negra que irrompe dessa estrela selvagem implantada no meio da carne, como no fundo da noite, no buraco forte do sangue. A vela que me corta de ponta a ponta, que arrasta todo o escuro do mundo para a cabeça. Às vezes mexo os dedos, como se as unhas me alumiassem. Mas nunca durmo entre os meus braços, pulsando com grandes carótidas que alimentem a beleza e rapidez do rosto sobre músculos fechados. Enquanto o sol rompe as membranas dos espelhos, não danço, não durmo, não respiro mais do que a terra cortejada pelas chamas lunares. Não trabalho tanto como no verão, o sangue sob o pelo baixo dos animais, a elegância violenta, o lamento. Há dias em que as mãos se movimentam por si, mal tocando nas fendas o tremor e súbito de um cometa cravado desde as costas aos lençóis. Nunca sei onde é a noite. Uma sala com uma pálpebra negra separa a barragem da luz que suporta a terra. Agora a fundura de uma lavoura aérea, o fogo, uma pedra com o meu tamanho coberto de poros, ou tendões a ligar arquipélagos límpidos na penumbra. Estes, os obscuros fulcros da loucura. Alguém devia tocar-me para sentir que estou vivo, que sou uma estaca atravessada pelo sangue e dela rebentam, por exemplo, ascuas. Isto é uma fábrica de demência, palavras onde se manobra a púrpura, ou do aroma que mata a sede de jardins construídos levemente na escuridão. E uma imagem fecha tudo o que se fecha, quartos dias sobre si mesmos, as frutas redondas por força da doçura interna. Quando as vozes ferozes se desenfolgam, a terra move-se como um músculo encharcado entre a boca e o coração que não dorme nunca. E todas as minhas vísceras são inocentes. E não queria ele recitar, dava com receio, amanhã ou Não toques nos objetos imediatos. A harmonia quem? Por mais leve que seja um bolo ou uma chávena, são loucos todos os objetos. Uma jarra com um crisântemo transparente tem um tremor óbvio. É terrível no escuro. Mesmo o seu nome, só a medo podes dizer, a boca fica em chaga. Terceiro andamento. Só para respirar. Levanto as mãos e o vento levanta-se nelas. Rosas ascendem no coração trançado das madeiras. As caudas dos pavões
como uma obra astronómica, e o quarto alagado com os espelhos dentro, ou um espaço serial que se exalta. Escondo a cara, a voz fica cheia de artérias e eu levanto as mãos defendendo a leveza do talento contra o terror pela prata, os olhos contra as artes do fogo, defendendo a minha morte contra a êxtase das imagens. José, ainda vais continuar ao serviço. Agora vais recitar a Luísa Neto Jorge. Vais citar aqui os trechos do livro de poesia da Luísa Neto Jorge. E que é assim. Não aceito as classes zoológicas, nada que lhes facilite a tão terrestre permanência, tão aérea, tão aquática, tão misteriosa, tão cósmica circulação e tão cheia de facilidades naturais, de naturais dons da natureza, dos prados, dos mexedos, das águas doces, das algofadas. Entre deitar-me e levantar-me, sento-me, ajoelho-me, acrobato, aprendo uma infinidade de gestos que me conduzem a um sem número de situações mais densas, a umas impiedades do corpo e quantas duras dores de entes transportadas ao espírito que me eliminam do outro reino animal. Um animal qualquer se alça a pata espessa sobre o mundo, a tormenta. Agora vamos virar de página. Alexandre O'Neill, ali pelo nosso amigo Antero. Vamos recitar os poemas do Alexandre O'Neill. 4 lugares comuns sobre várias artes poéticas. No O'Neill isto era bastante normal, estes títulos, que depois, enfim, se atrapalham um pouco no texto, o título é um bocado esmagado. E depois, um poeta que deixou de comparecer nas antologias. Doutor Branco. Estou sozinho diante da página em branco. Cedo à inspiração, dedico-me ao suor. Vou investir com a caneta o branco da página em branco. Minha tentação era subscrever o branco, assinar o silêncio. Mas o branco seria o silêncio uma vez assinado. Cedo à inspiração, dedico-me ao suor. Nada vem de bandeja, nada vem de suor. Nada vem de bandeja, nada vem do suor. Não te deixes cindir por um falso dilema. Escrever é tramar o textual. Bandeja e suor são problemas teus, maneiras de ser, de agir, processos de trabalho. Onde começa um poema? Quando começa um poema? No espaço quadrado da folha de papel? No momento em que pegas na caneta? Ou no espaço redondo em que te moves? Ou quando, alheio a tudo, te pões de cócoras a coçar perplexo a cabeça? Um poeta que deixou de comparecer nas antologias. Ele está muito nervoso. Porquê? Por que está nervoso? Não. Não te mates o Moreninho. Tinha de suceder, deixares de suceder a ti próprio. Já bocage não és? Claro. E quem sabe se alguma vez o foste? Digo mais. Nunca o serás, nem apocrifamente. Não almejavas tanto? Bravo, rapaz. Parece que caíste em ti. Como queres que uma antologia se acrescente sem, tarde ou cedo, se diminuir? Sabes por que se diz gemem os prelos? Não penses que é por ti. Sê-se lá. Teus versos hão de espiritualizar muita família. Entre netos, uma velha senhora esquecerá a meio um soneto dos teus.
se a sorte não te for de todo adversa, um lusófilo, alguns, citará entre barras versos da tua lavra numa elegante nota de rodapé. Além de áspero, muito certeiro, diga-se a boa da verdade. E para terminar este bloco informativo, a Carolina vai interpretar um poema muito difícil da Fiamma, Figuração e Morte. Carolina. Ver a ausência de traços, ver o fogo. A casa arde como se fosse uma substância. Estou trânsito. Eu suplico que me ampares. As vozes que se refugiam no corredor, os vagidos que pairam, eram crianças a temer o suplício. Desalam panos. A etamina asfixia-nos, rotinados tapam as saídas. Furos com a configuração familiar dos imitantes. Os que não desejaram, seres hostis que vêm dançar no fogo, estão longe deles as palavras, estão à parte das flautas do ouvido. São os ouvidos que falam, a boca ouve. Assim fujo aos versos, é demais ver a casa impregnada de éter, arte. Terei de descrevê-la antes de se desmoronar. Manter o passado, sustento a queda da minha casa. Não acredito na verdade dos versos. Não são eles que doem na boca, não queimam a língua. Iludiograma no incêndio. Outras vozes que não são literárias aglomeram-se, as criaturas dramáticas de antigamente. A negação deste fumo que me abafa, as cores balsâmicas, os sonhos egueiros antes da casa, as uvas que despejavam o suco do poço, a boca das crianças antes do ninho, a boca verde, a minha saia rosa. A casa eterna no alto nasce frágil, num contexto público onde descanso, bebuvas, bocas são campanas, chamas são tecidos rubros, tudo bruças de sobre a borda. Este fundo é o horizonte, as gengivas doces da criança viva, as cerejas no mosaico, aquele chão era transparente, claro por cima das batatas, subtil, terno, com figuras antigas, as alegrias eram uma metamorfose. Eu bebi o filtro de néctar, ansiei, tive desejos da morte, avancei para o fogo, esta agiateira, as uvas ardem, afinal, o poema age, é último, agitado, pulsante como as lavaredas que nos tornam líquidos. A luz delas é a tua morte, tão claras que desaparecemos, tão visível o fogo que o poema está a adorar. Aprendi antigamente a amar, poucas luz, uvas de fogo. Se a concha do teu peito vestígio da maré cheia entre a baía e o estranho do mar que rodeia noite vermelho de bué
Antes de ir ali para o nosso pequeno encontro à mesa, vamos fechar então com um naipe de 4 poetas: David Mourão Ferreira, Casimiro de Brito, Nuno Júdice e Alberto. A Carolina vai ler um lindo poema de amor do David Mourão Ferreira. Chama-se Praia do Paraíso. Era a primeira vez que nenhum dos nossos corpos, apesar da penumbra, à vontade se olhavam, surpresos de saber que tinham tantos olhos que poderiam ser a luz de tantos candelabros. Era a primeira vez, cerrados os estores, só o rumor do mar permanecer em casa. Sabias a sal, cheiravas a livros que tivessem ouvido cantar. Havia mais céu que o céu no teu sorriso, madrugada de tudo em que tudo sonhavas. Em teus braços, tocar era tocar os ramos que estremecem ao sol que o mundo é mundo. É preciso, afinal, chegar aos 50 anos para se ver que aos 20 é que teve tudo. No livro das quedas, vou dizer o poema 276, Casimiro Brito. É este o título do poema. Há momentos em que posso ler um grão de areia numa haste de erva, todas as cores, toda a música do universo, e ouço a luz, a magia das coisas e o peso da sombra no chão ou nas águas, ou numa concha, como se tudo cantasse num jardim pleno de vibração e de espírito. Saudoso de qualquer viço. Nesses momentos, o som da água assemelha-se ao das pedras que na montanha consolidam a arte de durar, como se tudo isso fosse profundo e não efêmero, inóbata e obscuro, tal a origem e o destino do mundo. A Ana vai ler um poema de Nuno Júdice, poema de tonalidade camoniana. Espalhe nesta página os teus cabelos, prende-os um a um com a agulha do verso, amolece-os com a alba da memória, limpo-os de umidade com a música do mar. Depois, levanta a página à transparência do céu. Os teus olhos aparecem abertos com a mesma luz que o amor lhes dava, numa secura de pálpebras extasiadas. Assim, construindo o que o tempo destrói, neste caderno de exercícios e lembranças, vejo que nada costuma ser como que dói, tudo ser feito de esquecimento e mudanças. Ainda de Nuno Júdice, o Zé Luís vai ler Poética. O silêncio tenta a conspiração de Deus, próprios teus sentidos. Foi um toque polifónico. É a minha sogra. Já a sogra na procura dele. Só que falei em silêncio? Vou tomar um pouco de silêncio. Sentada da sogra. Que tal o jeito tem? Já desliga. O silêncio tenta que a inspiração de Deus toque os teus sentidos e então devagar esquece as cores do dia, os risos das mulheres que o pesado, o esteiro da memória obscurece a forma de um seio na breve queda da noite. Entrega as emoções à batalha solar do verso, sem o remorso de uma despedida. A solidão tornou visível esse rosto com que a alma se disfarça e separou de ti, para que procures no labirinto de sombras. Puxa o fio dos sentimentos, chama por aquela que no monotonia das manhãs designou a um destino de ausência. Os caminhos do campo não coincidem com esse rumo a que as palavras habituam a distorcer. Uns desembocam na margem de um rio sem margens. A vida, dizem. Outros acabam subitamente com certas linhas na mão a que tocam. Atalhos. É como vêm os dicionários. Palavras que nos levam mais depressa até esse horizonte, onde nunca pensámos chegar.
E agora, para concluir este bloco, vamos... Comer. Não. O comer é um outro bloco. É um bloco recheante. Este é mais árido. Bloco de papel. Bom, a Ana, para concluir, vai-nos ler aqui um poema e um texto poético, ou nem por isso, do Alberto, extraído do livro O Medo. Passo os dias a observar os objetos, do tempo de dobrá-los impiedosamente. Já não são os marinheiros, nem pastores, nem ferradores, nem vendedores de animais. Perdemos a sabedoria dos remotos ofícios, ignoramos o ardor dos corpos estendidos no orvalho, a beleza da noite despreendendo fogos, o aroma espesso dos frutos, a fecunda alegria. Arrasto comigo o cheiro amargo da memória, mascar os dias com palavras cujo significado perdi, mas nenhuma felicidade vem alojar-se no coração. O mundo que te rodeou continua inaudível e perdido. Apodrece nas fotografias arrumadas dentro da gaveta, debaixo da roupa engomada. O apar da caneta imobiliza por trás de cada palavra o som dos poucos objetos com que partilhamos a vida. Fica com as máscaras de tinta e mordem-te à noite. Eu parto para qualquer país onde não exista. E agora para concluir, Se chama 22 de fevereiro. Quando era criança, ouvi contar que Deus se escondia por todo o lado. Nas águas turvas de sabão, nos poços, na folhagem espessa do loureiro ao fundo do jardim, no florir das acácias, ou na corola violácea de uma rosa. No entanto, parecia-me que o lugar mais provável era o cimo das árvores. Não sei porquê. Talvez por achar que Deus tem de manter uma certa distância da terra, do estrume. Nunca consegui uma explicação para a escolha que fizera. Deus escondia-se nos cimos das árvores porque achava um pouco exagerado que ele se encontrasse em tudo e por todo o lado. Não era possível, se assim fosse, onde poderíamos nós esconder-nos dele? Subia às árvores e ficava horas a fio acocorado na folhagem, em silêncio, e esperava que Deus se me revelasse. Um dia surpreendi um melro no ninho e, repentinamente, veio-me a ideia que Deus se escondia dentro de um ovo. O melro, coitado, ao ver-me voar assustado, agarrei no ovo e trouxe-o para casa. Conservei-o guardado muito tempo depois de ser criança, dentro da caixinha com algodão. Às vezes vigiava-o durante a noite, até que o esqueci. Deixou mesmo de me aparecer em sonhos. O ovo que eu julgava que continha Deus. Anos mais tarde, numa mudança de casa, reencontro a caixa no fundo de uma gaveta. O ovo estava aparentemente intacto, mas mal ali toquei, desfez, cheirava mal. Deus, com o tempo, também tinha apodrecido no meu coração. respiraste muito. Bom, então vamos terminar esta parte. Portanto, depois temos então um pequeno lanche. Na segunda parte, vamos abrir com um momento muito importante para todos nós. Isto é, nós vamos convidar todos aqueles que estão aqui, poetas, que possam dizer os seus poemas. Alguns, obviamente, não dá tempo nem para uma antologia, obviamente, não é? Mas vou convidar, estão alguns aqui presentes, que leiam alguns dos seus poemas. Bom, enfim, falem de sua poesia, se for isso preferido, não é? Mas fica o tempo de antena fica, digamos que ao seu dispor. E depois, essa segunda parte, depois dessa primeira introdução, vai continuar por
outro tipo de poetas. Vamos trazer aqui um bloco logo a seguir a essa parte de intervenção dos presentes. Vamos trazer aqui um bloco em que vamos ter os tais poetas que, de alguma forma, fizeram da palavra algo mais do que poema. Pretenderam, não sei se conseguiram, se não, com isso intervir no país que viviam. E depois, para concluir, dois momentos importantes. Por um lado, evocar aqui alguns nomes da poesia contemporânea, gente nascida, alguns deles depois de 25 de Abril já, ou com carreiras muito recentes no campo da poesia, da década de 80 e de 90, e concluímos com uma muito sentida e pertinente, penso eu, e talvez concordem connosco, a homenagem, ou melhor, evocação ao Eugênio de Andrade. Vamos fechar com o Eugênio. Então, vou estrear aqui uma cançãozinha para vocês. Uma canção que é dedicada a vocês. Amigos, de que nos fala um abraço, trocar nas tardes subitamente breves, em dias de festa do mar, em dias de festa do mar. Amigo, de que seja feito um caminho, rasgado calmamente no mar, em frente nos beirais do vento,